Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Lembrando essa bonita canção que nos recorda a fórmula da vitória. É bom a gente sempre recordar que não existem fórmulas mágicas na vida. Para nada nessa vida a gente vai encontrar fórmulas mágicas. A gente sabe que buscar fórmulas mágicas é um jeito que a gente tem de alimentar a preguiça, né? Porque não são poucos os momentos da vida em que a gente se depara com a necessidade de mudar, mas a gente sabe que aquela mudança vai exigir esforço de nós. Então, para não querer o esforço que a gente vai ter que fazer, a gente acaba olhando para o lado para ver se a gente não vai encontrar uma receita mágica de superar aquele momento sem precisar passar pelo sacrifício, pela restrição e pelo esforço. Deus nos ensina que o melhor jeito que a gente tem de ser vencedor é a gente colocar nele a nossa confiança. A gente poder se recordar que a gente tudo pode em Deus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, como diz a palavra bonita que São Paulo escreve. Só que quando a gente vai precisar compreender essa confiança, nós vamos ver que ela tem desdobramentos. Que confiar em Deus significa acolher uma graça que nos chega, mas também fazer um esforço que depende de nós. A vitória em Deus só é possível assim, quando nós acolhemos a certeza de que nós tudo podemos, mas depois a gente desdobra essa certeza e essa confiança em atitudes concretas que nos encaminham para aquilo que nós dizemos que tudo podemos. Essa é a vitória que Deus reserva a todos aqueles que nele acreditam. Por causa disso, é uma vitória construída aos poucos, em parceria. A iniciativa, a primeira ação é sempre de Deus. Mas nós humanos podemos responder. E a nossa resposta é um jeito que nós temos de caminhar com Deus, de estar com Ele ao nosso lado, de aceitar esta mão que nos segura. E é por isso que hoje nós queremos viver a mística bonita do tudo posso. Pedir que Deus venha nos conceder a graça de nós sabermos aceitar esta mão nos segurando, nos conduzindo, e que ao segurar esta mão nós possamos descobrir qual é a parte do milagre que nós precisamos realizar. É como ensinar um filho a andar, minha gente. Você vai segurar na mão dessa criança, mas ela tem que fazer o movimento dos passos. Não é assim que funciona? Não adianta o pai segurar na mão do filho. É preciso que o filho se encoraje para os primeiros passos. E é bonito ver uma criança aprender a andar, por causa disso, ela vai descobrindo que a mão que segura lhe encoraja a fazer movimentos, lhe encoraja a sair do lugar. Ter confiança em Deus não significa somente segurar na mão, mas significa saber que, apoiado por essa mão, nós estamos possibilitados de caminhar. É por isso que Deus não vem resolver os nossos problemas, mas Ele nos capacita para resolvê-los. Deus não vem viver para nós, Deus não vem viver por nós, mas Ele nos fortalece para que a gente viva de um jeito certo. E quanto mais nós estivermos ligados nele, maior será a nossa garantia de que nós estamos no caminho certo. Muita gente pensa, né? Pergunta às vezes: como é que eu sei, padre, que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo as coisas certas? Quando você sente que você está tranquilo com aquilo que você está decidindo e vivendo. A tranquilidade no nosso coração, sabe, é um jeito que Deus tem de nos mostrar o caminho. Quantas vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, mas ao tomá-las a gente fica tranquilo. Significa que Deus está falando ao nosso coração através da nossa consciência. Deus está entrando na nossa vida porque nós estamos permitindo, porque nós estamos vivendo essa parceria. Eu estou permitindo que a ação dele encontre em mim uma resposta. E é isso que é bonito. Quando nós vivemos esta parceria no nosso dia a dia, quando a gente não se desprende de Deus. Ser homem e mulher em busca da santidade é isso, né? É a gente viver esse constante processo de saber que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas que Ele nos fortalece para que a gente possa agir,
para que nós tenhamos atitudes concretas, para que nós possamos nos encaminhar para as mudanças necessárias, para que nós possamos fazer a vida acontecer do jeito que Deus sonhou. Por isso que a música da Celina fala de maneira tão bonita: eu quero estar no lugar que Deus preparou para mim. Quanta gente fica infeliz justamente porque está no lugar errado. Às vezes eu fico vendo as pessoas perdidas nas drogas. Não posso acreditar que haja felicidade nas drogas. Talvez você passe por esse problema de ter um vício, né? Um vício que vai consumindo a sua saúde. Será que é esse o lugar que Deus queria que você estivesse? Pensar o estado do nosso coração hoje. Se hoje você tem um coração pesado de ódio, de rancores, pensa comigo. Será que é este lugar que Deus preparou para você? Será que Deus projetou você com tudo isso que Ele lhe deu para que você fosse dormir hoje com todo esse ódio no seu coração? Para que você desperdiçasse uma boa parte da sua vida odiando, maquinando contra os outros? Será que o projeto que Deus fez para você é que você seja infeliz? Não, nós não podemos acreditar nisso. A infelicidade vai fazendo parte das escolhas que nós vamos fazendo quando a gente vai permitindo que o diabo mete o bedelho na história, né? Não posso crer que Deus nos fez para os insucessos. Deus nos fez para as realizações, para grandes conquistas, para grandes realizações. E realizações humanas, eu não estou falando de realização material, não. Pode até haver uma realização material, mas isso vai ser consequência de uma realização humana. O mais importante, o maior sucesso que a gente pode querer alcançar na vida é a gente ser feliz. É a gente estar satisfeito com aquilo que a gente é. A gente sentir que a gente está no caminho certo, que nós estamos buscando as coisas certas. É isso que pode ser sucesso na vida de alguém. Nós vimos aí, estamos acompanhando até hoje, né? Essa triste morte deste grande astro da música popular mundial. Olha o que foi a vida desse rapaz. Outro dia entraram um pouco mais na intimidade dele, né? Mostraram alguns vídeos, mostraram alguns detalhes de uma vida. Quem vê por fora, né? Deve ser maravilhoso ser o Michael Jackson, né? A gente podia pensar, eu lembro quando eu era adolescente, quantas vezes eu também ficava vendo aquela história iluminada, né? Ficava dançando igual ele, né? A gente paga uns micos assim, hein, Cristo? E depois você fica, quando morre, né? É que você fica pensando, meu Deus, esse rapaz passou boa parte da vida dele recluso, sem o direito de ser uma pessoa comum. Hoje, quando eu voltava lá de Andradina, onde eu estava ontem, eu conversava com a Léo, pessoa que está do meu lado há mais de 10 anos, acompanhando o meu ministério, acompanhou desde o primeiro momento quando eu comecei a fazer shows, quando eu comecei a trabalhar com a música católica. E às vezes essa coisa de ser famoso retira da gente direitos simples, bobos, né, pequenos, né, de você ficar lá no aeroporto esperando o avião, como toda pessoa comum, sentado, batendo papo com os amigos, tomando um café. Às vezes a gente perde o direito disso, mas claro, a gente vive numa escala muito pequena, né? Mas veja o que foi a vida do Michael Jackson. Quantas pessoas olharam para aquele homem e pensaram, esse homem é um homem de sucesso. Mas que sucesso é esse? Que retira dele o direito de ter amigos, que retira dele o direito de ser uma pessoa comum, que retira dele o direito de ter prazeres simples, pequenos. Sucesso é a gente ser feliz. Será que esse rapaz conseguiu ser, mesmo tendo todo este reconhecimento mundial, internacional? Quantas pessoas famosas se queixam disso? Alcançaram a fama, mas não alcançaram a realização pessoal. Eu costumo dizer que meu pai nunca apareceu nas manchetes dos jornais. Meu pai foi um homem simples, um pedreiro. Trabalhava com construções a vida inteira. Mas eu posso dizer que o meu pai foi um homem de sucesso. Porque eu reconhecia nele esta alegria de ser quem ele era. Apesar de ter limites, apesar de ter defeitos, mas o meu pai era um homem que tinha satisfação de chegar em casa ao final do dia, depois de um trabalho duro, de pegar lá a sua lixa, de ficar cuidando das mãos. Meu pai era um homem muito vaidoso, sabe?
trabalhava no serviço pesado, trabalhava com cal o dia inteiro, com cimento o dia inteiro, mas ele tinha um cuidado com aquelas mãos, e eu ficava vendo, hoje, né, quando me recordo daquela cena que eu via todos os dias, do meu pai cuidadosamente cuidando dos calos que o trabalho deixava na mão dele, cuidado que ele tinha com o cabelo. Meu pai morreu com 63 anos, com a cabeça, quase que não tinha cabelo branco, mas não é que ele pintava, não, era a genética boa dele mesmo, um homem vaidoso, um homem bonito. Fico lembrando, né, daquelas cenas que eu via. Aquilo sim é um homem feliz, né? Pobre, simples, trabalhador, mas feliz com a profissão que ele tinha. O meu pai tinha prazer de trabalhar. Eu me recordo lá em Formiga, onde eu nasci, né? Onde a minha família cresceu, onde tenho os meus familiares até hoje. Quantas vezes na mesa da casa, na cozinha da nossa casa, eu vi os engenheiros batendo um papo com meu pai, trocando ideia. Senhor Natinho, o senhor acha que esse cálculo aqui dá certo? E ele, não, preciso de mais disso, preciso de mais aquilo. Meu pai nunca estudou, mas ele tinha o conhecimento prático de uma construção. E nisso estava a realização dele. Ele era feliz fazendo o que ele fazia, mas antes disso, ele era feliz sendo o seu Natinho, que era como era conhecido de todos nós. Um homem realizado. É o que às vezes falta para nós, minha gente. Quantas vezes eu encontro as pessoas lutando pela estabilidade financeira, mas esquecendo da satisfação pessoal. Eu já brinquei aqui, né? Você já viu quantas pessoas estudam para fazer concurso? Ah, eu quero ser funcionário público. Aí você pergunta, mas é isso que você quer para a sua vida? Ah, é o caminho mais estável que a gente encontra, né? Tá certo que você tem o direito de querer a sua estabilidade, mas não esqueça que estabilidade não traz felicidade para a gente. Felicidade e sucesso é você ter prazer de ser quem você é, de fazer o que você faz, porque o fazer é um desdobramento do ser. Eu me identifico com a minha profissão, e cada vez que eu exerço a minha profissão, eu sinto que eu estou colocando aquilo que eu sou. É disso que essa música fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que não chega lá, que não chega ao sucesso, que não chega à realização, porque não acreditou no tudo posso. Quantas vezes, por causa da nossa pobreza, por causa dos nossos limites materiais, a gente deixa de sonhar? Deixa de chegar ao lugar que Deus quer. E volto a dizer, você não foi projetado para ser pouquinho, não. Deus lhe projetou para ser muita coisa. E volto a dizer, do ponto de vista humano, ser um ser humano grande, um ser humano que faz diferença na vida. Olha para tanta coisa que Deus esqueceu em você e fez questão de esquecer, porque Ele quer que você seja como Ele é. Dons, talentos, possibilidades, coisas bonitas, lhe emprestou uma alma maravilhosa, lhe concedeu, lhe deu de presente. Agora, o que você está fazendo com tudo isso? Quantas vezes, minha gente, eu me pego desperdiçando o que Deus me deu com bobagens, com mesquinharias? Quantas vezes eu me pego usando a inteligência que Deus me deu para pensar coisas idiotas que não agregam o mundo, ou para ter, quando eu percebo que Deus me deu uma sensibilidade grande, e que eu exerço essa sensibilidade para as coisas ruins? Quando eu me angustio com o que falo, quando eu fico decepcionado comigo mesmo, quando eu fico decepcionado com os outros, quando eu permito que o ódio cresça dentro de mim, eu perco a oportunidade de usar a minha sensibilidade de um jeito certo. Aí eu nada posso, porque eu me limito. Eu deixo de poder para ser ainda mais limitado do que eu já sou. Pode observar na vida. Ou nós vamos potencializar o que Deus nos deu, ou nós vamos diminuir isso com o jeito que a gente vai vivendo. Sentimentos nobres você alimenta ou não? Sentimentos mesquinhos você alimenta ou não? Tudo passa pela nossa escolha. E à medida que a gente escolhe o sentimento que vai nos nortear, o sonho que vai nos nortear, nós estamos de alguma forma determinando aquilo que Deus vai conseguir com a gente ou não.